anunciado no culto, você que nos acompanha através do vídeo, se estiver vendo agora, o vídeo é ao vivo e você pode interagir, fazer suas perguntas, que no dado momento a gente estará respondendo aquilo que for pertinente à aula. Vamos fazer uma breve oração enquanto você situa. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Senhor, meu Deus, meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Senhor, que nos concede de mais um dia, Senhor, podermos desfrutar e desvendar, Pai, os mistérios da Tua Palavra. Ser conosco, Pai, abençoa essa aula, para a glória e louvor do Teu nome te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Escola Bíblica da classe DAN, classe de adultos, superintendência e professor titular Emerson Carlos, que hoje, por motivos pessoais, não encontra-se aqui, mas está intercedendo por nós, onde quer que esteja, talvez acompanhando online, para que a gente possa dar seguimento àquilo que a gente já iniciou há algumas semanas. Atos 22 fala a respeito do discurso de Paulo. Paulo, quando preso em Jerusalém, levado até a fortaleza, na escada da fortaleza pediu a palavra e disse ao tribuno, ao oficial, que permitisse que ele ali falasse. Eu convido os irmãos, antes da leitura própria do capítulo 22, voltarmos ao verso 37 do capítulo 21, apenas para contexto daquilo que a gente vai ver no capítulo 22. Diz assim a palavra do Senhor. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Ele disse, sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 40.000 assassinos ou salteadores, dependendo da tradução? Mas Paulo lhe disse, na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo, varões irmãos, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhe em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me a voz, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. Em um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus de nossos pais, de antemão te designou, para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouças a voz de sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Agora, pois,
por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que até me dizia: dá-te depressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando ao sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar aos gentios de longe. Ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Temos lido até o versículo 22 e, trazendo luz para aquilo que a gente já leu, precisamos recobrar aquilo que vimos na aula passada. A história de Paulo em Jerusalém foi predita por um dos profetas, dizendo que ali ele seria feito prisioneiro, que ali ele seria levado escravo, cativo, para outros lugares. Mas Paulo, não temendo a sua própria vida, assim foi. Quando Paulo chega em Jerusalém e vai à sinagoga pregar, ele é visitado por outros mestres dali da sinagoga e dizem a ele: olha, Paulo, é sabido que tu estás por aqui e logo se ajuntará muita gente. Então, faze voto, separa a ti e esses 4 varões, paga por eles os votos, e assim o povo verá que tu andas guardando a lei. É interessante observar, irmãos, que esse detalhe, visto já na última parte da aula passada, gerou um tipo de, vamos dizer assim, assunto. Por ter já findado o período de aula, a gente conversou nos bastidores, mas não transpareceu a vocês essa dúvida que ficou. Cristo nos liberta da lei. Romanos 10,4 vai dizer que Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. Mas Paulo e os varões, no capítulo 21, fizeram votos, cumpriram aqueles rituais cerimoniais, para que pudessem se apresentar ao povo como guardadores fiel da lei. No capítulo 22, inicia Paulo dando testemunho de sua defesa àquele povo judeu. E ele começa na língua hebraica. Essa tradução traz hebraico, outras versões vocês podem ver aramaico, mas o que significa isso? Significa que no corpo judaico de Jerusalém, eles já manifestavam o idioma, vamos dizer assim, grego na comunidade, mas nos cultos, nas aulas, na escola deles lá, eles usavam o idioma natural deles, que era o hebraico. O aramaico ficou como língua comum sendo usada por eles desde o exílio babilônico até a sua libertação. Porém, no templo, na sinagoga, nos cultos, eles usavam o hebraico. Para que a gente possa se situar, não entrando profundamente nisso, é como quem fala português e quem fala espanhol. São línguas latino-americanas. Português descende de Portugal, mas o nosso portunhol, misturado com o espanhol, se distingue e se mistura com esses países do continente da América do Sul. Então, o espanhol daqui da América do Sul é entendido por nós a maioria das palavras. O português aqui da América do Sul, diferente do de Portugal, diferente do de Angola, pelo dialeto, pelo linguajar, pelas gírias, pelas palavras locais, também é entendido pelo espanhol. Então, o aramaico e o grego, o aramaico e o hebraico eram muito parecidos em algumas palavras. Não eram o mesmo idioma, como português e espanhol, mas eram parecidos, eram de alguma forma entendidos, em grosso modo, na sua maioria das palavras. Então, na diáspora, quando os judeus foram afastados de Jerusalém e saíram pelos cantos da terra, muitos não cultivaram o idioma hebraico. Tendo visto Paulo levantando a voz e discursando para eles em hebraico, eles viram que Paulo, de fato, era alguém que entendia da lei, de fato, era alguém que tinha autoridade na lei, e como Paulo havia possivelmente se desviado da lei para seguir esse caminho. Então, Paulo, no seu testemunho de defesa, ele diz: olha,
os daqui me conhecem. Eu sou nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Por isso a sua cidadania italiana, a sua cidadania romana. Mas fui criado em Jerusalém. Fui educado aqui. O mestre da sinagoga, os anciãos, todo o sinédrio me conhecem. Sabem quem eu sou. Me deram cartas. Eu persegui o caminho. Eu fui o defensor da lei. Porque, para nosso esclarecimento, quando Paulo e os judeus se levantavam contra Jesus de Nazaré, ou contra aqueles que seguiam Jesus de Nazaré, eles não tinham em mente que estavam sendo contra Deus. Eles tinham seu objetivo de defender aquilo que eles tinham como sagrado. Eles acusam Jesus e seus discípulos de muitas e muitas coisas. Paulo, agora seguindo esse caminho, também era acusado. Mas o X da questão, Paulo guardava a lei tanto quanto aqueles judeus. Não servia para a salvação. Paulo já tinha enxergado isso, que a salvação vinha por intermédio de Cristo e do seu sacrifício perfeito. Mas, para que a gente possa contextualizar, nós somos do Nordeste. E por um imenso território do nosso país, nós temos costumes diferentes dos costumes do Sul, diferentes dos costumes do Centro-Oeste, comidas, práticas, festas. Então, quando a gente, porventura, chega em algum local diferente do nosso, a gente vai encontrar na culinária, no dia a dia, nas festas, coisas que nós não estamos habituados. Quando voltamos para casa, quando estamos em nossa terra, nós temos comidas, práticas e costumes que eles também não estão acostumados. Há algum tempo atrás, teve um pastor da Argentina, visitando aqui o Nordeste, e ficou na casa do pastor Rosivaldo. E esse pastor, com alguns dias na casa do pastor Rosivaldo, disse que não aguentava mais ouvir falar de cuscuz. Cuscuz, comida de fubá, comida de milho, comida que a gente está tão acostumado. Se a gente chega no Sul, o cuscuz não é igual. Minha cunhada mora no Paraná. E a fubá lá para se comprar é uma coisa difícil. Compra-se, encontra-se, mas em locais específicos de comidas do Nordeste. Então, a nossa charque, lá não encontra carne seca, outros tipos de carne salgada, mas não encontra a charque tradicional daqui. Assim são nossos costumes. Chega no mês de junho, a gente tem as festas juninas e as comidas de milho, comidas típicas, que toda casa daqui sabe qual é. Mas se a gente chega em outro local, essa cultura não é tão forte, não é tão arraigada. Então, o que Paulo estava dizendo com aqueles judeus é que ele era zeloso da lei segundo Deus. Então, todos aqueles cerimoniais, observem que no capítulo 21, Paulo raspou a cabeça, fez um voto. Isso você não vai encontrar nos 10 mandamentos. Aí alguém vai dizer assim, isso era uma lei cerimonial. Mas o que pediram a Paulo? Faze, para que vejam que tu és zeloso da lei. A gente comentou na aula passada, Paulo circuncida Timóteo. Por quê? Porque Timóteo seria um pastor de judeus. E os judeus não teriam, vamos dizer assim, um vínculo bom com um pastor que não estivesse ligado aos ritos de Moisés. João, no seu Evangelho, no capítulo 5, à altura do versículo 39, declaração do próprio Jesus, ele vai dizer assim, vocês examinam as Escrituras porque crê ter nela vida eterna. No entanto, elas testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Mais adiante, no verso 45, Jesus vai dizer, olha, eu não vos julgo, porque há um, Moisés, que ele mesmo julgará vocês. Por quê? Porque se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque é de mim que Moisés testifica. Se Moisés, a lei e todos os profetas eram um aio, era uma condição para Jesus, era natural que os judeus, acostumados com a lei, somente através da lei, pudessem enxergar e discernir que Cristo era o Messias, o Salvador. Quando chega esse evangelho vamos dizer assim, a sair do ambiente judaico, cria revolta neles. Vocês observam, ele diz, olha, eu fui criado em Jerusalém,
fui ensinado na sinagoga, recebi carta dos líderes, fiz tudo direitinho conforme a lei. Olha, lá em Damasco, quando eu já estava viajando, buscando e perseguindo aqueles do caminho, amarrando pelas mãos, manietando todos aqueles judeus que de alguma forma se desviavam da lei e seguiam o caminho, trazia para açoitá-los, consentia com a morte de alguns. Lá em Damasco, uma luz me aparece, uma luz me cerca, e eu caio do cavalo, eu caio, de certa forma, em mim mesmo, e pergunto, dada a voz que ouço, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz assim, a quem estou perseguindo? E a voz que eu escutei disse, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Bom, esse Jesus de Nazaré, parafraseando para entendimento daquele povo, Paulo quis dizer, era aquele que morreu, mas que também ressuscitou. E que vocês não creram, ele veio a mim, ele falou comigo, ele disse, entra em Damasco. Como eu não podia enxergar por conta da luz, me levaram pelas mãos. Fiquei ali hospedado alguns dias, e um certo varão judeu, piedoso, zeloso da lei, observa, para que os judeus entendessem que era alguém que era do entendimento deles, Paulo dá o nome, Ananias, vocês conhecem, está entre vocês, ele me visitou, e impondo as mãos sobre mim, orou, e os meus olhos se abriram. Uma vez que ele dá o nome de Gamaliel, uma vez que ele diz que cresce em Jerusalém, uma vez que ele dá a possibilidade de eles contestarem, vão ao Sinédrio, procure as autoridades, procure aqueles que hoje são chefia da sua fé, perguntem quem eu sou, perguntem se eu fui ou não a Damasco com a autorização deles por carta, procurem saber de Ananias, pessoa judia, zelosa, que vocês conhecem, se ele não veio a mim. Então Paulo dá todo um manifesto ali em sua defesa, mas quando chega na altura do verso 22, que ele disse, olha, o Senhor mesmo me apareceu em visão, disse que eu saísse dali, meu testemunho não seria aceito, e ele me enviaria aos gentios. Novamente, incita a confusão, e aqueles homens disseram, olha, não é digno de viver um homem desse. Esse homem não pode estar mais vivo, vamos pegá-lo. Ao decorrer do texto, do verso 23 em diante, vai dizer que o tribuno, vendo aquele alvoroço do povo todo manifesto, querendo pegar Paulo, diz, olha, guarda ele, guarda. E não entendendo o que Paulo dizia, nem porque a reação dos judeus, porque Paulo havia falado em hebraico, o tribuno disse, olha, açoita ele, para que ele nos conte, nos esclareça tudo aquilo que aconteceu. Quando é chegada a ordem dos guardas para prenderem Paulo e novamente açoitá-lo, porque antes ele já havia sido açoitado no capítulo 16, Paulo diz, olha, é normal, é comum, é permitido que se açoite alguém natural de Roma? E o soldado pergunta, como natural de Roma? Eu sou romano. Ali abre-se uma confusão na cabeça daqueles homens. Espera aí, esse cara é judeu, esse cara é grego, esse cara é romano, o que esse cara é, afinal de contas? E o tribuno, o oficial da guarda, chega e pergunta a ele, olha, eu paguei certa quantia de dinheiro elevada e obtive a minha cidadania romana, mas tu, como dizes que é romano? E Paulo diz, eu sou romano por direito de nascença, eu nasci em Tarso, cidade da Cilícia, província romana. A autoridade daquele homem cai por terra, porque ele comprou a sua cidadania. Paulo a tinha por direito. Fazendo alguns estudos mais minuciosos, eu não encontrei, se algum aluno souber, se algum internauta souber, comenta, me informa. Eu não encontrei nenhuma possibilidade de se comprar a cidadania romana, a não ser por extorsão, a não ser por algo ilícito, que o Império Romano e ali o Sinédrio Judaico estava cheio. Então, aquele tribuno reconhece que a sua cidadania romana tinha sido alcançada de forma não tão legal, enquanto Paulo era romano natural. Se ele tocasse em Paulo, tinha nas leis romanas que ele
e todo o seu pelotão seria preso, açoitado e possivelmente enforcado. Então, ele não poderia tocar em nenhum romano. Como a província romana era em Jerusalém, o que acontecia? Roma estava ali apenas como força bélica, apenas como estrutura policial. Porque até o juízo, até a questão da lei jurídica, era feita por intermédio do Sinédrio. O Sinédrio detinha a lei religiosa e a lei jurídica. E Roma apenas a lei bélica, a força, o poder. Então, Roma estava ali apenas como força de paz. Uma vez que Jerusalém era uma terra conquistada, era uma província pertencente ao Império Romano, eles tinham por costume seus costumes locais, sua vida local, e Roma estava ali apenas para estabelecer a paz. Em que sentido? De que os judeus não agredissem, não manifestassem nada contra César, contra seu império e contra os romanos que ali residiam. Então, eles estavam ali a serviço do próprio Paulo. Quando Paulo leva esse inquirimento a eles e pergunta, olha, é lícito açoitar um romano? E ali desenrola-se aquela questão, eles veem que não tem autoridade para segurar Paulo. Mais adiante, no capítulo 22 ainda, no versículo 27, e vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado, amarrado, prendido. No dia seguinte, versículo 30, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. É pena que o desejo que a gente tem é invadir o capítulo 23 e poder ver esse desenrolar dessa trama. Paulo foi preso, no outro dia, por temor, solto, e convidado o Sinédrio, aquelas autoridades da lei judaica, para inquirir Paulo, ali vai se dar a questão da sua própria defesa diante dos judeus. Mas, infelizmente, atendendo ao cronograma, a gente não pode adentrar o capítulo 23, mas fica aquele gostinho na boca. O que será que vai acontecer? Como se dará esta situação, essa discussão? Roma terá ou não autoridade sobre Paulo? O Sinédrio julgará culpado, inocente? Como se dará? Isso talvez dê a você um desejo maior de ler, de estudar, de pesquisar, para que semana que vem, adentrando neste assunto, a gente possa discorrer sobre isso. Nos restam pouco tempo, porque começamos um pouco atrasado, mas, atendendo àquilo que falei, está franqueado a vocês, aqueles que quiserem participar da aula. Eu vou pedir a Luciano, se possível, que pegue um microfone desses e leve a quem tiver alguma pergunta, quem quiser ajudar na aula, quem quiser comentar alguma coisa. Só levantar a mão, quem quiser. Tem pergunta aí, Razak, já? Se alguém quiser perguntar aí nas redes sociais, pode perguntar também. Vai falar, Di? Alguém, gente? Ivo? Coopera aí, fala alguma coisa. Sobre essa discussão que a gente incitou no início, sobre a questão dos judeus guardarem a lei. Eram cristãos, Paulo era cristão, Ananias era cristão, Timóteo era cristão. Será que fica alguma dúvida para a gente? Era preciso que eles guardassem a lei? Eles estavam subordinados a ela, sim ou não? Paulo vai escrever aos Gálatas e dizer que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Antes, pelo contrário, aquele que julga guardar toda a lei e tropeça num só ponto é réu de todos. E aí?
Jorge, Alilo. Paz do Senhor. Olha, fiquei um bom tempo tentando trazer à memória um estudo que eu tive acesso com essa sua pergunta. Então, como eu não tenho aqui a fonte precisa, vou citar o que eu lembro. Algo se assemelha ao coronelismo aqui em Pernambuco. As pessoas recebiam a patente de coronel para ter poder naquele lugar e poder ajudar as milícias, as polícias locais. Então, o estudo que eu estou tentando lembrar até então, ele fala que existia esses pormenores, era algo que se assemelhava aos coronéis que nós tínhamos anteriormente aqui em Pernambuco. Ele recebia a patente das pessoas da época para poder ficar à frente daquele trabalho de policiamento da época. Era algo parecido com isso. Eu fiquei um bom tempo aqui tentando lembrar qual é esse estudo. Se eu lembrar e tiver acesso, eu publico lá no meu estudo que eu tenho fazendo todos os dias. Obrigado. Deus abençoe. Era mais ou menos parecido com isso, a questão da força romana. A cidadania romana era adquirida por aqueles que, de alguma forma, tinham autoridade, tinham poder naquela região, e eles conseguiam esses títulos. Era como os coronéis nordestinos. Não era nem só de Pernambuco. Quase todo o Nordeste tinha isso. Ninguém mais? Deixa eu dar uma entradinha aqui no capítulo 23, só para molhar um pouquinho o desejo mais de lê-lo. Emerson, semana que vem, vai ter que dar conta disso. Capítulo 23, versículo 3, diz assim: Paulo lhe disse, já perante aqueles homens do Sinédrio: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. No início do depoimento de Paulo, vamos dizer assim, a autoridade do sumo sacerdote pediu que alguém batesse, que alguém desferisse um golpe em Paulo. E Paulo se levanta ali já com um pouco de ira por aquela situação e disse: olha, eu estou aqui para ser julgado perante a lei, e contra a lei tu mandas me ferir. Então observe, Paulo estava ali sendo julgado, não era por crimes de cunho moral, não era por violação de alguma regra romana. Paulo estava ali sendo julgado porque a lei judaica, interpretada pelo Sinédrio, acusava ele de incitar, se vocês lembrarem do capítulo 21, olha, andam dizendo que tu andas por aí, dizendo a todo judeu, para se apartar da lei de Moisés. Então, tudo começou no capítulo 21. 21, 22, 23 e 24 são as prisões, os testemunhos e os depoimentos dele, perante o povo, perante o Sinédrio, perante Festo e o rei Agripa. Então, tudo aquilo vai, de alguma forma, sendo repetido. Hoje, em filmes, em séries policiais, retrata um pouco a nossa realidade, tendo o seguinte: aconteceu um fato, alguém é convidado a dar um depoimento. Dado esse depoimento, depois de X dias, depois de um período, ele é convidado novamente a repetir esse depoimento. E depois repetir esse depoimento. Por quê? Porque se o depoimento não for verdadeiro, possivelmente ele cairá em contradição. A história aqui conta de um jeito, mas adiante ele não vai lembrar dos detalhes daquela ficção e vai contar outra versão. Mais adiante, aquilo vai estar se apagando mais e mais da sua mente e vai cair possivelmente em contradições. O testemunho de Paulo, no capítulo 22, ele assemelha-se a todos os outros testemunhos de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha a verdade, e nada pode contra a verdade. Se você conta um fato, se você narra um fato, e esse fato é verídico, você pode até, vamos dizer assim, mudar algum detalhe na contação do fato, mas o fato continuará sendo um fato. Então, no versículo 3, Paulo interpela aquele julgo, aquele juízo que vem contra ele, dizendo: olha, vocês estão aqui para me julgar segundo a lei. Mas Paulo era um doutor da lei, ensinado aos pés de Gamaliel, mas contra a lei mandam me ferir. Então não era qualquer um que estava sendo julgado,
Era alguém que foi ensinado aos pés de Gamaliel, alguém muito, de alguma forma assim, notório na lei judaica. No primeiro século, Gamaliel é tido como um dos maiores rabis, um dos maiores mestres. É associado, inclusive, a ser filho ou neto de Hilel, outro mestre muito conhecido no judaísmo. Gamaliel só é citado na Bíblia 2 vezes. No capítulo 22, quando Paulo testifica, testemunha que foi ensinado aos pés de Gamaliel, e logo no início do livro de Atos, por volta do capítulo 3, depois daquela situação da cura do paralítico, do coxo, na porta do templo, quando Pedro e João são perseguidos, são presos, são de alguma forma encontrados com os outros discípulos no capítulo 4, levados à prisão, Gamaliel se levanta e fala no Sinédrio: olha, deixem isso acontecer, porque se isso for de Deus, a gente não vai fazer parar, mas se não é de Deus, logo vão se dissipar. Então, a palavra de Gamaliel, mesmo sendo da lei, mesmo sendo contra, ou estando do lado contra aqueles do caminho, foi falada a respeito de: se vem de Deus, não há quem pare. Então, se a lei, se os profetas, se tudo aquilo levava ao Messias, Paulo, por sua vez, ele insistia com o povo judeu: observem, leiam, esse é o Messias. Algumas chaves interessantes que a gente podia tirar dessa lição é a palavra de Paulo no seu próprio testemunho, quanto Ananias fala a ele: você já tem essa verdade, você já escutou o Messias falar contigo, o que te detém? Levanta-te, toma posição, vai adiante, lava-te, ou seja, batiza-te, pede perdão dos teus pecados em nome de Jesus. Por que pecados? Porque Paulo perseguiu o caminho por inocência. Ele achava estar defendendo Deus, mas subjugava aqueles que serviam a Cristo. Então Ananias disse: o que te detém? Uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar é que essa palavra, ela vem em confronto direto ao meu coração. Se eu sou salvo, se eu tenho a convicção que Jesus é o Cristo, o Messias, o escolhido de Deus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que me detém? Nós precisamos ir adiante e insistir com os nossos, tanto quanto Paulo insistiu com os dele. Paulo foi preso, açoitado, perseguido, se fez de morto, mas não desistiu de anunciar aos seus. Mesmo sendo enviado aos gentios, sempre que Paulo tinha uma brecha, uma possibilidade, uma oportunidade, cada cidade que Paulo chegava, Paulo estava na sinagoga, escutando a palavra, escutando os louvores e anunciando o Cristo pelas Escrituras. Que possamos ter a coragem que Paulo teve, que possamos ter a ousadia que Paulo teve e que possamos levar aos nossos a vontade do Senhor, tanto quanto Paulo o fez e nos dá exemplo na Escritura. A hora se foi, vou franquear outra oportunidade, se alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição. Caso contrário, estaremos orando e esperando em Deus que na semana que vem mais ousadia esteja entre vocês, para que a gente possa interagir e falar um pouco mais. Alguém mais? Como no leilão, dou-lhe 1, 2, 3. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio, Senhor, e a oportunidade que nos concede, Senhor, de mais uma manhã poder falar do Teu imenso amor. Visita, Pai, nossos corações, dá a nós o desejo, Pai, dá a nós a vontade de cada vez mais mergulhar, Senhor, e nos aprofundar naquilo que é a Tua vontade. Traz a nós, Pai, o espírito de Atos 1:8, para que possamos ser testemunhas, em casa, na rua, até onde Tu mandares. Em nome de Jesus, Pai, glórias ao Teu nome, te pedimos, despeça-nos em paz, dá-nos um domingo na Tua presença, e ser com aqueles, Pai, que irão trabalhar, cultuar e louvar o Teu santo nome no segundo e no terceiro culto. Amém.